Fala galera, boa tarde a todos, começando mais um programa Nordeste em Foco no nosso canal Espaço da Bola. Vamos falar um pouquinho sobre a semana dos times nordestinos, aí uma semana muito decisiva aí, né, nessa reta final de competições, e também vamos falar dos jogos desse final de semana, como é que ficou aí depois desse final de semana aí de jogos das equipes do Nordeste. Eu sou o Bruno Moura, estou aqui nessa primeira vez, né, com essa mudança de visual aqui do nosso ambiente de gravação, né? Comprei aí, coloquei uns efeitos um pouquinho a mais aqui, tô querendo dar até uma repaginada também de novo, né? Botar mais umas bandeirinhas, um negocinho aqui pra gente ter um ambiente mais alegre, digamos assim, em relação às nossas gravações. Hoje também, essa semana vai ser importantíssima, né? Vai ser uma semana marcante nesse momento difícil que a gente está vivendo agora, né? Porque nesse final de semana se iniciou a vacinação aqui no Brasil contra o Covid-19, né? Então temos tudo aí agora para se encaminhar para uma nova realidade, né? Se adaptar melhor, para que a gente possa ir voltando à normalidade, né? Voltando aos eventos, aos públicos e tudo, né? Então, final de semana marcante aí para o Brasil pelo início da vacinação em relação ao coronavírus, tá? Então, vamos embora aí, vamos torcer para que tudo dê certo, que a gente possa acelerar esse processo, que cada vez mais pessoas possam ser vacinadas, para que no Brasil a gente possa também voltar aí à normalidade, que muita gente tá sofrendo também, não só com esse momento aí de isolamento, tudo, a gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar, né? Então, sem essa possibilidade hoje, mas também porque tem muita gente ainda sofrendo com a doença, né? O principal de tudo é isso. Então a gente tem que cuidar aí para poder remediar toda a situação que está acontecendo, principalmente lá em Manaus, né? Evitar que mais cidades cheguem a uma situação crítica como essa, e o início da vacinação também é um passo importantíssimo que a gente possa lutar contra essa pandemia, tá? Então, galera, já com essa introdução aí, essa fala sobre esse assunto importantíssimo, né, que eu não poderia deixar de falar aqui no nosso canal, né, eu quero convidar você que não é inscrito ainda para se inscrever aqui, né, no nosso canal, para que a gente possa crescer um pouquinho mais, né, cada vez mais a gente está crescendo aí, graças a Deus, e vamos que vamos, né, peço também a forcinha de vocês aqui para deixar o joinha nesse vídeo e mandar aí para os seus amigos para que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo, certo? Vamos começar a falar dos jogos da sexta-feira, que teve Série B, né? O Sampaio Corrêa venceu a equipe do Paraná e se recuperou aí, né? Depois de muito tempo a equipe do Sampaio Corrêa não vencia partidas e conseguiu vencer então a equipe do Paraná. O Sampaio eu já acho que não tem muitas mais aspirações a acesso, está em nono colocado com 48 pontos, está 7 pontos distante em 9 em disputa, então praticamente não disputa mais o acesso à equipe do Sampaio Corrêa. No sábado a gente teve o Fluminense vencendo a equipe do Sport, o Sport aí meio complicado também, né, na Série A, e a gente teve o CSA empatando com a equipe do Avaí. O primeiro tempo da equipe do CSA foi de uma superioridade muito grande, só que não teve ofensividade, não foi uma equipe que agrediu, que machucou o Avaí, e estava vencendo por 1-0, porque teve um pênalti mal marcado, né? Um lance de mão lá, que o jogador estava com o braço colado ao corpo, e aí o time do CSA teve um pênalti, fez o gol e teve 80% de posse de bola, só que não foi o time que teve uma superioridade muito grande. No segundo tempo, o Avaí conseguiu essa superioridade, empatou esse jogo logo no começo e poderia inclusive ter virado essa partida. O CSA, pelo que jogou no segundo tempo, teve sorte de ainda conseguir segurar esse empate, né? E a gente teve também a vitória da equipe do Confiança em cima do Oeste. O Confiança também se recuperando aí, praticamente se livrando das chances de rebaixamento. Pela Série A, ontem, no domingo, a gente teve o Ceará sendo derrotado pela equipe do Bragantino, né? Um jogo muito bom, muito movimentado, só que o Bragantino jogou melhor do que a equipe do Ceará. Eu gostei do jogo do Bragantino, venceu e teve a superioridade, digamos assim, durante o jogo, eu achei, né? Então, teve também o Internacional vencendo a equipe do Fortaleza. O Inter abriu 2-0, Fortaleza foi lá, buscou o empate, mas não conseguiu segurar e acabou sofrendo mais 2 gols, então 4-2 para a equipe do Internacional. Já já a gente passa pela tabela de classificação, tá?
Pela Série B, eu assisti o primeiro tempo de Náutico e Ponte Preta, na verdade Ponte Preta e Náutico, e foi o primeiro tempo que foi mais movimentado. A Ponte muito superior à equipe do Náutico, né, massacrando basicamente, né, e fez 2-0 ali e seguiu o jogo mais tranquilo. Então a Ponte Preta volta aí a briga pelo acesso. E o Náutico não consegue desgarrar aí mais ainda da zona de rebaixamento, tá? E tem uma posição preocupante, já a gente fala da tabela. E assisti o segundo tempo de Vitória e Chapecoense. Esses dois jogos foram ao mesmo tempo. Então eu vi o Vitória sendo até superior à equipe da Chapecoense. Tudo bem, a Chape vence várias partidas, é um time bom, só que não é aquele time que a gente olha e diz, eita, o time tá jogando bola demais, tá comendo a bola, tá engolindo os adversários. Não, a Chapecoense vence jogos, mas às vezes joga até inferior, né, a equipe do Vitória. Nesse jogo aí eu vi até o Vitória com uma certa superioridade à equipe da Chapecoense. E a gente teve também a infeliz eliminação do Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. Venceu o seu jogo, fez sua parte, mas o Vila Nova precisava pelo menos empatar esse jogo para o Santa subir. E aí o Vila venceu, subiu, né? E o Santa não conseguiu a combinação de resultados que era necessária para conseguir subir. Fiquei triste porque eu queria mais o nordestino também na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí o Santa Cruz sendo eliminado. Vamos passar então pela classificação antes da gente ir para os jogos dessa semana. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Ceará em 11º, 39 pontos. Se tivesse vencido, iria a 42. Ficaria próximo daquele número mágico de 45 pontos, né, para se salvar do rebaixamento. E também ficaria coladinho ali no Corinthians, perto do Santos, buscando aí subir na tabela de classificação, porque fatalmente vai abrir mais vagas aí, né, porque o campeão da Copa do Brasil já vai direto para a Libertadores, o campeão da Libertadores vai ser brasileiro, também abre mais uma vaga para os brasileiros, então até o 8º colocado deve ir para a Libertadores. E aí o Ceará colaria nessas posições aí de cima, né? Esse resultado afastou um pouco o time dessa briga aí por uma vaguinha na Libertadores, uma vaguinha lá no G8. Lá embaixo a gente tem o Sport em 14º com 32 e o Fortaleza também com 32, só que em 16º. E aí vem o Bahia dentro da zona de rebaixamento com 29 pontos. O Bahia ainda joga, né? A gente vai falar ainda sobre esse jogo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, aí vamos falar um pouquinho mais da classificação, porque o Juventude venceu a equipe do Cruzeiro e ultrapassou o CSA. O Juventude volta então para o G4, está com 55. O CSA se manteve com 53, com esse empate, né? E teve também uma questão que eu já desabafei sobre isso na análise do jogo, do CSA, já falei sobre isso também lá no nosso Instagram, que teve a questão também do Valdívia jogar o primeiro tempo inteiro com o Covid, né? Então, o resultado do exame foi feito na manhã, 10 horas da manhã, saiu durante a partida. Então, se o resultado ia sair durante a partida, por que não fez o exame de 8 da manhã? Por que não fez de 7 da manhã para sair antes da partida, para não colocar um cara contaminado dentro de campo? Então isso foi um absurdo ter acontecido nesse jogo aí entre CSA e Avaí. Inclusive o Avaí, que com esse empate fica com 49 pontos, fica a 6 pontos do Juventude, né? Então praticamente dá adeus aí o acesso. O Avaí pediu até anulação da partida, porque estava dizendo que o laboratório credenciado pela CBF é de um dos diretores do CSA, e aí estavam supondo que o CSA, né, interviu nisso daí para tirar o jogador do Avaí de campo. Isso não é verdade. Foi o Avaí que pediu esse relatório, né, e o laboratório entregou o mais rápido possível esse relatório aí, porque sai com 6 horas. O relatório completo sai no dia seguinte. Né? Só que o resultado do exame sai 6 horas depois. Então foi o próprio Avaí que pediu, certo? Então assim, o Avaí com 49 se despede basicamente aí da chance de acesso, até porque eu disse, antes do jogo eu dizia, quem vencer CSA ou Juventude já praticamente elimina quem está com menos de 50 pontos. E aí pra mim então na briga fica o Cuiabá praticamente garantido com 58 pontos, né? O Juventude ainda no G4 com 55 e o CSA logo fora com 53. E aí se aproximaram nessa rodada a Ponte Preta com 51 e o Operário também com 51. A Ponte venceu ontem o Vitória e o Operário venceu o CRB durante a semana. Então esses times são os que estão mais próximos aí do acesso.
Essa rodada que começa já amanhã, né, vai definir aí se Ponte e Operário continuam nessa briga, e o próprio CSA também, né, dependendo aí dos resultados, o CSA pode até ficar virtualmente eliminado, né, mas também, dependendo dos resultados aí, pode ser que o CSA volte pro G4, pode ser que o CSA se mantenha nessa distância aí para o Juventude, não sei, vamos ver aí como é que segue essa rodada. Descendo um pouco mais, o Sampaio, nono colocado com 48, aí já se despediu praticamente do acesso. O CRB com 46, se tivesse vencido ia para 49, não ia estar naquele bolo do acesso ainda, na minha opinião, né? Só que derrotado agora o CRB já também se despede de vez aí das possibilidades de acesso. O Confiança, que já estava fora dessa briga faz tempo, está com 45, com a vitória pelo menos ele se desgarrou um pouco e chega no número mágico de 45 pontos. Mais abaixo tem o Náutico com 39, empatado em pontos com o Vitória, também com 39. Só que pelos critérios de desempate, o Náutico fora da zona e o Vitória dentro da zona. Situação preocupante da equipe do Vitória, né? Eu acho que o Náutico tem mais possibilidade de escapar pelos resultados que vem apresentando, né, a equipe do Náutico, mas torcer aí para que os times consigam bons resultados aí e que ultrapassem o Figueirense nessa reta final. Vamos falar dessa semana, dos jogos dessa semana aí, pra gente encerrar aqui o nosso vídeo. Hoje, na segunda-feira, tem Série A, só que não tem nenhum nordestino. Eu achava até que o Bahia ia jogar hoje, me perdi aqui, tá? Foi mal. Na terça-feira, amanhã, tem CSA e Botafogo. Botafogo de São Paulo contra o CSA. O Botafogo ainda com esperança de se manter, só que em uma situação bem complicada. O Botafogo tá com 34 pontos, tá a 5 pontos dos times que estão fora da zona, né? Ainda tem que torcer contra os resultados de outros times, né? E o CSA vencendo esse jogo pode matar o Botafogo, né? Que vem meio do que no desespero para essa partida. E o CSA precisando desse resultado aí para voltar para o G4. E o Avaí, que foi o time que tirou o CSA do G4 nessa última rodada, empatando o jogo, joga com o Juventude, ou seja, prejudicou o CSA no último jogo, pode ajudar agora. Então torcer ferrenhamente para a equipe do Avaí amanhã. Além de torcer, claro, para o CSA conseguir o seu resultado e voltar para o G4. Tem duelo de nordestino, Confiança e Sampaio Corrêa, um duelo mais morno, porque os times estão aí sem disputar mais efetivamente nem acesso, nem rebaixamento. E a gente tem o CRB contra o Figueirense. O CRB também vislumbrando, sei lá, né? Vencendo, vai para 49, não tem basicamente mais chances. O time do CRB está com 46, tá? Então a 9 pontos, né? Precisa de 3 vitórias e todo mundo tropeçar na frente dele para poder esse acesso, senão o CRB já fora de brigas aí, né? E o Figueirense lutando ferreamente para não cair, né, para se manter fora do Z4. Esse jogo aí vale muito mais para o Figueirense do que para o CRB, efetivamente. Na quarta-feira, aí sim a gente tem duelo pela Série A. O Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, né? Só esse nordestino joga na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E tem duelo de nordestino. O Guarani enfrenta o Vitória querendo sair da zona de rebaixamento. O Náutico enfrenta o Oeste para se afastar um pouco mais, né? E sair dessa disputa aí para não cair. E na quinta-feira a gente tem mais nordestino pela Série A. Fortaleza contra o Santos, né? O Santos brigando aí para ficar nas primeiras posições, só que tá com um olho lá na Libertadores, né? O Goiás recebe o Ceará, e aí o Goiás na zona de rebaixamento, buscando sair, e o Ceará buscando se aproximar ainda daquele G8, só que tá difícil aí para o time do Ceará, mas aí também é para vencer, para se manter mais tranquilo aí em relação ao rebaixamento também, né? Se manter naquele bolo mais afastado. E o Corinthians, que tá buscando uma posição nesse G8, no G6 talvez, joga contra o Sport, que está numa situação mais complicada aí na Série A. Pela Série B tem Chapecoense e Ponte Preta, né? A Ponte que tem essa disputa ainda pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Então a Ponte entra em campo na quinta-feira, buscando ainda se manter nessa briga aí, só que com o CSA e Juventude entrando em campo antes, a Ponte já sabe mais ou menos o que precisaria para ir para o G4, ou se já estaria numa situação muito difícil, muito complicada, se houver uma vitória do Juventude, né? Então
Até do CSA também complicaria um pouquinho mais para a equipe da Ponte Preta, mas ainda está na briga, ainda está no bolo, né? Então, galera, falei um pouco aí dos times nordestinos, dos jogos desse final de semana, dos jogos até a quinta-feira. Na sexta eu volto aqui para repercutir um pouco dos jogos dessa semana e para fazer a prévia do final de semana aí dos times do Nordeste, tá? Grande abraço aí para todo mundo, agradeço aqui a presença de cada um de vocês, convido de novo a se inscreverem aqui no nosso canal, viu? Tamo junto aí, tá aqui as nossas redes sociais aqui, eu já coloquei aqui separadozinho, né? Aqui nosso perfil que fala mais do CSA, inclusive hoje à noite tem pré-jogo, certo? Aí eu falo mais diretamente do time do CSA no pré-jogo de hoje à noite. E tem também o nosso @Espaço da Bola, nosso perfil principal aqui do nosso canal lá no Instagram, tá? Grande abraço aí pra vocês, galera. Valeu, tamo junto e até hoje à noite que tem pré-jogo do time do CSA, viu? Valeu, gente!